Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. O Senhor é bondoso e compassivo, o Salmo 102. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Seguimos a jornada no comum da esperança. Na escola de Nossa Senhora, vivamos da palavra e da santa vontade de Deus. Todo aquele que acreditou no que Deus fez em Jesus, seu Filho, certamente não ficará acomodado, sairá de si mesmo e perguntará o que devo fazer. Devemos nos perguntar sempre o que devemos fazer. Amar a Deus acima de tudo, sempre e em primeiro lugar. Deus é relação e por isso espera que seu amor para conosco seja correspondido. Deus nos ama gratuitamente, assim nos amou Jesus e assim devemos amar também. Se buscamos interesses, vantagem em nossos relacionamentos, não há gratuidade do amor. É sobre a gratuidade do amor que nos catequiza a palavra do Senhor neste final de semana. Fomos todos marcados pela recusa de Deus pelo pecado. O pecado é recusar a Deus e dizer não ao Evangelho. Por isso, quando se diz olho por olho, dente por dente, já se demonstra o quanto está presente em nós o desejo de vingança ou semelhantes. A proposta de Jesus é outra. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Isso é muito diferente. Jesus insiste no perdão, no acolhimento, no diálogo. O próprio Jesus, no alto da cruz, proclamou: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Evangelho precisa atingir cada ser humano e ele deve embeber-se inteiramente da verdade de Cristo, pois só assim será verdadeiramente livre. Nossa sociedade é bastante intolerante, por isso viver na reconciliação, no perdão, no encontro, no diálogo, é uma profecia mais do que necessária em nossos dias. É fácil construir a paz, basta o querer sincero, pois Jesus nos diz que até um copo d'água dado terá sua recompensa. Jesus vai discorrendo esse ensinamento por onde devemos passar, para que sejamos livres de verdade e coerentes com o ser cristão. Podemos falar muito até sobre essa verdade de Cristo, seu amor, que nos torna livres de verdade. Mas imagino que podemos tudo sintetizar dizendo que a misericórdia amorosa de Deus, que perdoa e que liberta o ser humano,
é a essência do ensinamento de Cristo. A marca do tempo de Cristo entre nós é a misericórdia. Por isso, o apóstolo Paulo nos alerta: reflitamos a imagem do homem celeste. O ódio, a vingança, a maldade são antivocação humana e caminho impossível de qualquer realização e de paz. O que nós podemos fazer? Criar, motivar, incentivar a cultura da paz, da concórdia, do diálogo, da misericórdia. O projeto de Jesus, do reino, é fundado na caridade, no perdão. É só assim será possível transformar a comunidade e a sociedade. Jesus quer implantar em cada coração humano o projeto do reino. E esse é o caminho que devemos percorrer, pois com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. A regrinha de ouro nos ajuda a caminhar. O que eu não quero para mim, não queira para o outro. Em tempos de pandemia, no convite à prevenção, no zelo à vida, à vacina, nossa missão é plantar esses valores que transformam a vida em exercício contínuo. Toda uma preparação, toda uma vigilância pode transcorrer em gestos de vida com alegria. Salvando vidas, ficaremos felizes. Cuidando de nós mesmos, faremos também outros mais felizes. É preciso a conversão diária nessa escuta da palavra. É preciso compreender os critérios da vontade do Pai, que em Cristo nos quer salvar a todos. Assim, você, nosso ouvinte diário, por este programa, revistamos das armaduras da fé, da luz, para trilharmos os caminhos do Senhor. Contemos com a vossa graça, afastemos da ira, da vingança, de ressentimentos que não nos levam a lugar nenhum. Usemos do perdão, da misericórdia, da simplicidade e da alegria, e aí com certeza teremos dias melhores. É assim que, na força da oração, irmanamos-nos a todos que agradecem a vida, as graças recebidas, aniversariantes do dia e da semana. Irmanados sempre aos que no programa, por aí afora, pedem nossas orações, os que passam pela Covid, pela pandemia e suas consequências, os que enfrentam por esse mundo afora as forças das chuvas, das secas. Há muito o que fazer de desejar bem uns pelos outros via solidariedade, via a caridade. Nesta tarde, a partir das 4 horas, unamos-nos em prece a Dom Dirceu, que assume como bispo a Diocese de Camaçari, com transmissões pela Catedral, pelo YouTube da Diocese de Camaçari. Acompanhamos esse momento em que ele assume o seu novo pastoreio, a sua nova missão. Que ele tenha lá um pastoreio fecundo e seja a presença viva de Jesus, o bom pastor, à Diocese e ao povo a ele confiado. Unamos-nos a você que reza conosco todo sábado. Que bom que juntos, na força da oração, cremos no poder de Deus. E Ele pode, na graça, fazer novas todas as coisas, sobretudo a partir do nosso sim, também pela vida, pela causa do Reino. Imploremos sobre todos a materna intercessão de Nossa Senhora. Em tempos de sínodo, caminhar juntos, junto ao Papa Francisco, caminhemos juntos, como igrejas vivas, cheios de esperança e de fé, via a prática da caridade. Que o amor de Deus nos impulsione. Que bom que diz o Salmo 102, Ele não nos trata como exige as nossas faltas. Haja misericórdia sobre nós. Que a multipliquemos também no nosso dia a dia. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos, mais uma vez, meditação da palavra.
São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 24 e versículo 26. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé, então, seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé, eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como vós estáis vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo? Pois que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Portanto, eu queria já começar a dizer a você: a fé sem amor é morta. A fé sem prática é morta. E meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Quantas pessoas no mundo de hoje dizem que tem fé em Deus? Aí você pergunta para a pessoa: mas você reza? Não, não rezo. Você tem fé? Tem. Você vai para a igreja? Não, não vou para a igreja. Que fé é esta? Que não reza, que não vai para a igreja, que não ajuda o próximo. Que fé é esta? Portanto, não acredite nesta fé. Aliás, esta fé parece que se assemelha à fé dos demônios, porque São Tiago fala que os demônios creem em Deus. Vamos ver se eu acho aqui de novo. Tu crês em que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso. Ou seja, os demônios creem em Deus, eles sabem que Deus existe, eles sabem que Deus é um só. Os demônios sabem. E aí às vezes as pessoas dizem: eu creio em Deus, eu creio que Deus existe. Não é suficiente crer que Deus existe. Não é suficiente, porque isso também o demônio crê. Só que ele não ama. A diferença está aí. A verdadeira fé, então, ela se traduz em obras de amor. Veja, a verdadeira fé se traduz em obras de amor para Deus e para com o próximo. É por isso que eu disse: a pessoa diz que tem fé, mas não vai para a igreja. Ela diz que tem fé, mas não reza. Então a sua fé não se traduziu em obras de amor para com Deus. E depois, ela diz que tem fé, mas não ajuda o próximo. Então a sua fé não se traduziu em obras de amor para o próximo. Então esta não tem fé, essa pessoa não tem fé. Quem tem fé ama o seu próximo. Quem tem fé ama a Deus. A fé é traduzida no amor, minha gente. E o amor é prática. Isso que é bonito. Por isso que eu quis colocar a palavra amor. Porque amor é prática. Amor é o que São Tiago está falando. Amor é prática. Amor não é sentimento. Claro que amor também tem sentimento, mas amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é prática. A fé sem amor não é uma fé completa. São Tiago está dizendo isso para nós hoje. A fé sem amor não é uma fé completa. A fé só é completa quando tem obras de amor. E deu até o exemplo de Abraão. Abraão era um homem de fé, mas quando é que ele provou que ele tinha fé? Quando ele foi capaz, olha que lindo isso, quando Deus pediu o seu único filho e Deus falou para Abraão: mata teu filho por amor a mim. E Abraão ia matar o filho dele por amor a Deus. Pronto, agora você provou que você tem fé, Abraão.
Agora tua fé é completa, Abraão, porque você não só disse que tinha fé, você provou. Você subiu o Monte Moriá e estava pronto para matar seu filho. Deus não permitiu, mas ele estava pronto. A fé sem obras de amor é uma fé vã. A fé sem amor é uma fé morta. E portanto São Tiago faz uma pergunta importante para mim e para você. A fé seria então capaz de salvá-lo? Porque tem gente que acha que vai se salvar com uma fé incompleta. Tem gente que acha que porque está vivendo na igreja, ou melhor, porque tem uma crença em Deus, porque eu creio que Deus existe, eu vou me salvar. A pergunta é, uma fé incompleta vai ser capaz de salvar você? Uma fé que não se traduz em obras de amor a Deus e ao próximo, será capaz de salvar você? Eu quero te dizer que não. A fé que salva é a fé que se traduz em amor. É esta a fé que vai salvar você. A fé que se traduz em amor. E isso Jesus deixou bem claro. Eu tive fome e você não me deu de comer. Afastai-vos de mim. São João da Cruz diz que no ocaso da vida nós seremos julgados pelo amor. Então no fundo, Deus quer saber se a nossa fé foi uma fé acompanhada de práticas de amor. Deus vai então te perguntar, você deu de comer a quem tinha fome? Você deu de vestir a quem estava passando frio? Você visitou os doentes? Você ajudou teu próximo? Se a tua fé não te levou a fazer isso, você viveu uma mentira. A tua fé foi vã. Você não entendeu que Deus é amor e aquele que quer seguir Deus tinha que amar. Amai-vos uns aos outros. Esse foi o mandamento que eu deixei para vocês. Você não cumpriu. Todos nós queremos ser salvos. E São Tiago hoje está nos dando a receita da salvação. A receita da salvação é a fé em Jesus Cristo. Quem vai ser salvo? Aquele que tem fé em Jesus Cristo. Aquele que tem fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas esta fé, ela precisa, para ser completa, ela precisa ser traduzida em amor. Obras de amor para com Deus e para com o próximo. E por isso os 10 mandamentos, que são a guarda do amor a Deus e ao próximo. Que você entenda e compreenda essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário,
batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Saudações, caros ouvintes do programa A Voz da Paróquia São João Bosco. Hoje vamos comentar o Evangelho do 7º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sedes misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na sociedade nova, haverá novas relações, não mais pautadas por um espírito de comércio, mas por um espírito de gratuidade. Assim, a ordem suprema é amar os inimigos. Como assim?
amar aqueles que nos odeiam, amaldiçoam, caluniam, ferem, roubam, emprestam e não devolvem? Sim, os pobres, fiéis ao projeto de Jesus, são chamados a ultrapassar as relações baseadas na troca, onde tudo é previsível e medido, e, portanto, sem qualquer mérito. Ao contrário, amem os inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar coisa alguma em troca. Gratuidade, portanto. Mas essa gratuidade tem um duplo fundamento: o homem e Deus. Primeiro, o que vocês desejam que os outros lhes façam, também vocês devem fazer a eles. Aqui fica superada qualquer regra ou medida externa. A medida é a própria expectativa que existe dentro de cada um em relação aos outros. Não há como escapar ou ficar esperando. É preciso começar logo. Contudo, isso ainda não basta. A razão última do comportamento gratuito para com os outros é o próprio Deus. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Em outras palavras, tal Pai, tal Filho. Deus quer liberdade e vida para todos, e não foi Ele quem criou os ricos e os pobres, os opressores e os oprimidos. Essas são diferenças criadas pelos homens e devem ser sanadas pelos próprios homens. Aqueles que compreendem e aceitam o projeto de Deus e de Jesus serão capazes de uma ação maior, não fundada nos méritos do outro ou nos de si próprio, mas no testemunho do próprio Deus. Estes serão chamados filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Os pobres são abençoados porque Deus os escolheu como os agentes construtores de uma nova sociedade e uma nova história. Como diz Lucas, eles constituem o núcleo profético que denuncia uma sociedade injusta, e é através do clamor deles que a sociedade se desvela e entra em julgamento, abrindo as portas para o reino de Deus. Este reino se caracteriza pelas relações de gratuidade, que superam o espírito de comércio e têm a misericórdia de Deus como seu modelo e fundamento último. Por isso, os pobres aprendem também que só Deus pode julgar e que cada pessoa é conhecida através de seus atos. Mas não basta conhecer as palavras de Jesus, é preciso colocá-la em prática. Parte importante nos relacionamentos entre as pessoas é o julgamento que um faz do outro, positivo ou negativo, benéfico ou maléfico. O julgamento é sempre um preconceito dentro do qual encaixamos os outros, promovendo-os ou anulando-os. Mas o Evangelho proíbe totalmente o julgamento. Não julgue e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoai e vocês serão perdoados. Deem e será dado a vocês, porque a mesma medida com que usarem para com os outros será usada para com vocês. O relacionamento que nós devemos ter com os nossos irmãos é um relacionamento novo, totalmente diferente daquilo que estamos acostumados. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. O nosso relacionamento tem que ser totalmente de gratuidade para qualquer pessoa, até mesmo para com aquelas pessoas que não gostam da gente. Vamos ficar atentos então, meus caros irmãos e irmãs, e não nos deixar levar pelo ódio, mas sim nos deixar levar pelo amor, porque Deus é amor. Esse fim de semana é o fim de semana do dízimo. Conto com a colaboração de vocês para que nós possamos manter a nossa igreja e continuar com a nossa obra evangelizadora. Muito obrigado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.